Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e eu quero te convidar nesse dia, nessa manhã, a meditar comigo a palavra que está em Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos, Jesus, no seu embate com os fariseus que haviam criticado os discípulos por comerem com as mãos sujas, Jesus com os fariseus vai dizer, vai dizer, não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai dele. Jesus estava falando dos julgamentos, das muitas condenações, seja por pensamento ou por palavra, que aqueles homens de Deus emitiam. Às vezes, eu e você nos tornamos verdadeiros juízes do nosso próximo. Nós não concordamos com uma atitude, já lançamos uma sentença sobre a pessoa. Não concordamos com o seu pensamento, já denegrimos a sua imagem para os outros. Não nos agrada o modo de trabalhar ou de proceder daquela pessoa, já achamos alguma coisa para desmerecê-la. Infelizmente, essa é a realidade do ser humano. E de modo muito particular do ser humano egoísta, prepotente e arrogante. Aquele que se acha detentor de toda a sabedoria, de toda a graça e inclusive de todo o poder. E aqui Jesus vem destruir a nossa narrativa, destruir as nossas atitudes e esfregar no nosso rosto a humildade que nós necessitamos ter. Ninguém de nós é melhor que o outro. Nenhum de nós é tão puro que possa exercer sobre o outro um papel de juiz. Todos nós somos pecadores. Todos nós, muitas vezes, vemos o bem que queremos e fazemos o mal que não desejamos, como nos alerta São Paulo. Todos nós julgamos, todos nós, muitas vezes, nos permitimos participar de conversas fúteis, de fofoca. Todos nós, uma vez ou outra na vida, caluniamos. Todos nós, às vezes, fazemos coisas das quais nós nos envergonhamos e, às vezes, até duvidamos que fomos capazes de fazê-las. Todos nós. Por isso, nós não temos autoridade moral para apontarmos o dedo para o pecado do outro. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos do mesmo barro. E todos nós necessitamos do único e mesmo Salvador, que é Jesus. Todos nós necessitamos passar pelo crivo do olhar e do coração misericordioso de Jesus. Precisamos experimentar a nossa miséria, mas também precisamos experimentar a redenção que o Cristo traz quando nós humildemente reconhecemos quem somos e nos colocamos diante dele. Os fariseus não experimentaram jamais o poder de Jesus porque não eram humildes, eram arrogantes e soberbos. Os discípulos, depois que entenderam que nenhum alimento era impuro, ainda que tenham levado um tempo para
quebrar os paradigmas que tinham na sua cabeça, afinal de contas, uma vida inteira sendo educados de acordo com os preceitos judaicos. Os discípulos, quando entenderam que nenhum alimento era impuro, mas que a impureza estava nos seus corações, não passaram mais a condenar os seus irmãos, de modo muito particular os pagãos. Então peçamos a Jesus essa humildade de coração e de alma para entendermos que nada somos sem Deus, que tudo aquilo que somos e temos vem de Deus, que tudo aquilo que o Senhor criou e santificou com a sua palavra é para o nosso bem e que nós devemos fazer o melhor uso possível de tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição, sobretudo, o dom de amar o próximo. Que Deus te abençoe e até amanhã.